Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao quadro Histórias de Viagem. E eu vou aqui resolvi fazer uma introdução para essas próximas histórias de viagem. Então, o vídeo de hoje não é propriamente uma história, mas sim uma introdução ao que está por vir. E, basicamente, essas serão as últimas histórias de viagem, pelo simples motivo de que eh, as outras viagens que eu já fiz, elas são muito antigas e, tipo, eu não tenho fotos muito legais para mostrar, nem nada desse tipo, não eram com câmeras legais, então, assim, são histórias bacanas, mas, que não vale muito a pena, né, porque a ideia desse quadro seria realmente mostrar, falar do que foi feito cada dia da viagem, né, como se fosse um post daily vlog, né, e mostrar, né, imagens e etcétera. Então, muitos outros lugares que eu fui foram com celulares, aí dá para ver, tipo, em Nova York já foi com um celular antigo e antes disso era outro celular ainda, né. Então, as histórias que eu teria para contar, elas ficariam meio esvaziadas em função da falta de uma imagem de qualidade e tal. Então, o que eu decidi fazer? A ideia sempre é que, o quadro de histórias fosse existir até a gente poder viajar novamente e passar então a ser daily vlogs mesmo, né, ao vivo, filmando, pensando no formato, do YouTube, né, com a câmera na posição horizontal e que isso fosse realmente o que eu postaria à sexta, ao invés de histórias de viagem, daily vlogs de viagem, né. Então isso traz a gente ao destino final do quadro, que eu vou contar e meio que mesclar, à medida do possível, histórias de viagem, eh, com daily vlog e também roteiros de viagem. Quando eu não tiver, ah, viagens acontecendo, não tiver daily vlog para postar às sextas, as sextas vão ser tomadas por roteiros de viagem, no canal. Então as sextas vão ser ora roteiros de viagem, ora daily vlogs a partir do fim, das histórias de viagem do Canadá agora. E aí o Canadá eu vou meio que fazer já, esse mix, né, essa transição. Ah, se vocês não sabem ainda, eu me mudei para o Canadá, eu e minha esposa, em agosto de 2016, 1º de agosto a gente chegou aqui, né. Na verdade, a gente saiu 31 de julho do Brasil de noite, chegamos 1º de agosto de 2016 de manhã. E aí, logicamente, a gente já viajou, pra alguns lugares aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um mapa do Canadá e vou começar lá no leste, o que eu conheci, e vou contar não a história desse lugar, mas o que a gente fez nesse lugar e o que tem para se conhecer, como se fosse realmente a gente foi, viu isso e isso, as fotos estão aí, e a gente sugere um roteiro assim, de tantos dias e o que deve ser visitado nesses lugares. Porque alguns lugares, por exemplo, Ottawa, que é a capital oficial do Canadá, né, a capital executiva, né. Eu já fui, na primavera, no outono, no inverno e no verão para lá. Eu já fui nas 4 estações, algumas delas eu repeti mais de uma vez. A primavera eu acho que já fui 2 ou 3 vezes. Então, na verdade, eu vou mesclar essas fotos, mostrar, né, hã, nas várias estações, o que vale, o que eu acho mais interessante de ir, em qual estação e por quê, né. E aí também, obviamente, se tiver algum vídeo no meio, eu já mesclo ali. Então a ideia é que eu conte a história, né, dos lugares que eu fui, não história, mas realmente, assim, o que eu fui ver, o roteiro e as fotos que eu tenho sobre esses lugares.
A gente já foi A gente já cancelou várias viagens devido à pandemia, que aqui ainda está bem séria, por sinal, mas o mais leste que a gente foi Quebec City, que é a capital da província de Quebec, que é a parte francesa do Canadá, né? Quebec City, e a gente já esteve em alguns lugares ali no meio, Mont Tremblant, que é um lugar onde tem estação de esqui bem famosa, muito procurada pelo pessoal que vem esquiar aqui. Eles têm aulas de esqui lá também. A gente esteve perto de Mont Tremblant também, num parque Ômega, que é onde a gente alimenta cervídeos, né? Sejam eles cervos, alces, veados, corças, eu estou esquecendo o nome de algum aí, mas todos esses, né, animais que estão no grupo dos cervídeos, você alimenta eles do carro com cenouras, né? Você vai andando de carro, parando e abre da cenoura e vem um bicho, às vezes um bicho com chifres imensos e você alimenta eles. Fomos a Montreal mais de uma vez também, que é a capital econômica da província de Quebec, né? Quebec City é a capital política executiva e Montreal é a capital econômica. Então, isso tudo a gente foi na província francesa, né? Depois a gente foi a Ottawa, que é a capital do Canadá, em geral, executiva do Canadá. Fomos em Kingston, Thousand Islands. Thousand Islands é um lago que tem 1000 ilhas nele, e você faz um passeio de barco com essas 1000 ilhas. Entre elas, você tem algumas no lado dos Estados Unidos, então é na divisa, outros do lado canadense, e tem uma ilha com um castelo, a Ilha do Coração, com um castelo construído como forma de provar o amor. O rapaz mandou construir um castelo para a namorada, esposa dele, enfim. Eu vou contar a história direito quando chegar esse episódio. E o castelo fica do lado americano, então você pega o barco, desce lá com o passaporte, você pega o barco aqui no Canadá, desce lá com o passaporte, eles carimbam, como você entrou nos Estados Unidos, e você faz esse passeio no castelo e volta. É também um lugar no mundo onde tem a menor ponte entre dois países. Você tem uma ilhota do lado canadense, uma ilhota do lado dos Estados Unidos e uma ponte assim que não mede nem 2 metros, ligando as duas ilhas. Então é a menor ponte que liga dois países no mundo, né? E assim, eles consideram mesmo as ilhotas que só cabe uma pessoa em pé em cima como uma das 1000 ilhas. Então, Thousand Islands, né, as 1000 ilhas, são várias ilhas nesse lago enorme, né? Pensando que os lagos aqui no Canadá, se chega na borda dele e olha para o outro lado, você não vê a outra borda. Então, eles parecem realmente mar, de tão longes que são, né? E aí, depois dessa parte, a gente chega na parte baseada em Toronto, né? Toronto e outras cidades vizinhas que vale a pena visitar estando locado em Toronto, né? Então, isso daí é a parte que eu já vou começar, à medida do possível, fazer daily vlogs, né? Eu vou a alguns lugares que já estão abertos, lembrando que aqui, hoje é 13 de junho, que eu estou gravando esse vídeo. Aqui, diferentemente de outros lugares no mundo, a gente ainda está em processo de lockdown, abertura leve. Então, o que a gente pode fazer é só encontrar em locais públicos, né? Parques, praias. Não tem praia de mar aqui, né? Aqui tem praia só do lago e de rios também. Mas, assim, o pessoal usa bastante as praias aqui do lago e é bem legal até. Eu não considero que seja um ponto para turistas, mas para os locais, sim. Né? Eu não colocaria
nenhuma praia na lista. E se você tem, por exemplo, um roteiro de 10 dias a cumprir, mais ou menos, né, eu não colocaria a praia como um ponto obrigatório. Enfim, então, parques, lagos, piscinas que são públicas, aqui tem várias, e isso tudo você pode ir e o seu grupo de amigos pode ter no máximo 10 pessoas nesses locais, e eles estão realmente, os policiais ficam andando nos parques, nas áreas, para fazer com que a lei seja cumprida. Restaurantes, só as áreas externas, que eles chamam de pátios, estão abertos ah, e não e não pode ser muitas pessoas. Eu, se não me engano, é no máximo 6. E é tudo divididinho, né? Tem, tipo, placas de acrílico dividindo mesas, tudo para você ficar no núcleo ali entre seus amigos, coisas do tipo assim, que é interessante. E aí tem isso tudo. Então, o que eu vou fazer em Toronto, assim, alguns lugares que são áreas externas que eu acho interessante a visita, eu vou ir lá e gravar e mostrar para vocês como um daily vlog. E as outras que não estão abertas por agora, eu vou fazer como se fosse o nosso querido História de Viagem Tradicional, falando e mostrando fotos da vez que eu já fui lá, né? Alguns lugares que talvez não possa entrar, mas eu sinta que é legal filmar a área externa e mostrar, eu filmo a área externa e mostro, e quando eu for mover para a área interna, eu vou para as fotos. É por isso que eu estou falando, eu estou misturando aqui o que eu já fiz até agora, o que eu pretendo fazer para o futuro, seja daily vlogs ou seja a ideia de roteiros, beleza? Então, assim, chegando em Toronto, basicamente são as partes finais dessa viagem, mas obviamente Toronto eu vou dividir bastante porque eu consigo ir filmar, né? E é isso aí. Basicamente é o que a gente é o que eu vou fazer. Daqui a 1 mês e 4 dias eu estou de mudança para uma região do Canadá que eu não conheço ainda. É mais a leste do que a gente já foi. Então, de repente, eu também faço daily vlogs desse novo lugar logo após finalizar o que eu tenho para contar até agora. Então, mais ou menos que vai casar, né, com os dias que eu ainda tenho para postar e essa transformação de viagem. Óbvio que tem sempre a gaveta ali, né? Então, basicamente é isso daí. É, a gente vai mesclando as coisas e fazendo acontecer assim a partir de agora. E tipo, as outras viagens que eu já fui, mas que eu não pretendo contar histórias, são lugares que eu ainda pretendo voltar, e aí eu faço daily vlogs no futuro desses. Então, não é o fim da história de viagem per se, ele só vai ser transicionado para outras modalidades, beleza? E assim a gente continua, beleza? Então é isso pelo vídeo de hoje. Eu só queria fazer um disclaimer inicial. Semana que vem falamos já sobre Quebec City como primeiro histórias barra roteiro de viagens, beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu espero que vocês se sintam em casa onde estiverem e se inscrevam aí. Não se esqueçam de ativar o sininho e de convidar um amigo também para conhecer o canal, beleza? Um grande abraço e até mais.